Olá, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você. Por enquanto, se livrou da cadeia, mas mandou para trás das grades mulher e filho. Quando soube que seria preso, o traficante ligou para casa e pediu para a família se livrar do flagrante. Não teve jeito. A mulher e o filho foram detidos com 70 quilos de maconha. Jovem descobre no Facebook que estava sendo traída e o inesperado levou uma surra do namorado, lutador de jiu-jitsu. Agora, durma com esse prejuízo. O trambiqueiro se passava por vendedor de colchões e aplicava golpes em idosos. A polêmica continua. O padre da comunidade de Jardim Camburi, em Vitória, assumiu a igreja e suspendeu a catequese. E ainda fechou a igreja em alguns horários. Fiéis estão indignados. Neto mata o avô estrangulado. Queria roubar o dinheiro que a vítima guardava na cama para pagar dívida de drogas. A greve dos professores. Por causa do corte do ponto, profissionais retornam ao trabalho. E ontem à noite, estudantes e professores ocuparam a Secretaria Estadual de Educação. Carro bate em poste e pega fogo na Avenida Beira Mar, em Vitória. 2 pessoas ficaram feridas. Insegurança e medo no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Tiroteios na região feriram mais de um inocente. Desta vez, uma criança de 9 anos. Um técnico chega para medir o hidrômetro, mas não pede licença, quebra o cadeado e entra. A família que nem tinha solicitado o serviço levou um susto quando viu o funcionário no quintal. Emprego, fique ligado nas oportunidades do dia. Carro desce as escadarias de uma praça. E no espelho de Luísa Dyer, um truque descolado. Para fazer aquele gatinho nos olhos, tão temido por muitas mulheres, use palito de picolé. Você não pode perder. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. No Tribuna Notícias, primeira edição, a gente volta bem rapidinho. Esperamos você. Até já. Pessoal, Tribuna Notícias, primeira edição, começa com uma grande apreensão de maconha feita na Serra. Poderia ser mais uma, mas o que chama a atenção é como terminou a história. O traficante foi perseguido, abandonou o carro e fugiu. Ligou para a mulher e o filho e mandou que eles se livrassem de toda a droga que tinha dentro de casa. Mas a polícia chegou bem na hora. Resultado, o traficante está foragido. Já a mulher e o filho dele foram presos com 70 quilos de maconha. Eu queria fazer um apelo para ele, né? Para ver se ele põe um pouco a mão na consciência e me tira daqui. Porque ele tem a consciência que eu não tenho envolvimento nenhum com isso. O pedido deste rapaz de 20 anos é para que o pai o livre da prisão. Luiz Carlos Jesus dos Santos foi preso no bairro Serra Dourada 2, na Serra. Segundo a polícia, ele e a madrasta transportavam todos esses tabletes de maconha da residência para o carro. Luiz Carlos admite que fazia o transporte da droga e afirma que foi um pedido do próprio pai. Eu recebi uma ligação do meu pai. Ele falou que tinha dado um problema para ele. Aí ele falou, ó, vai lá em casa que tem uma certa quantidade de droga lá em casa e tira de lá para não dar problema para seu pai. Aí ele falou, eu falei, o que aconteceu? Ele não quis falar. Ele só, ó, vai lá em casa e retira aquela droga de lá para não dar problema para mim. Ao todo, são quase 100 barras de maconha, que juntas pesam cerca de 70 quilos. O entorpecente estava guardado nestas malas. Tudo era armazenado na casa desta mulher. Fabiana Silva de Jesus, de 27 anos, é casada com o pai de Luiz Carlos há cerca de 5 anos. Ela diz que sabia do envolvimento do companheiro com o tráfico de drogas, mas alega que não tinha ligação com os negócios do marido. Eu não sei de nada. Não tenho envolvimento, isso é coisa do meu marido. Você sabia que ele tinha envolvimento, então? Ah, sim, sabia. Mas eu ia fazer o quê? Ele achava que era o trabalho dele ganhar a vida. E você concorda com isso? Lógico que não. Na casa, a polícia também encontrou mais de 14 mil reais em dinheiro, cerca de 300 gramas de pasta base de cocaína e outros 300 gramas de crack. A polícia recebeu denúncias de que um carro de cor cinza faria a entrega de entorpecentes em Jacaraípe, na Serra. O veículo foi avistado pelos militares e, ao fazer a abordagem, o condutor fugiu e seguiu em direção a Aracruz. Segundo a polícia, houve perseguição.
O carro foi abandonado e nele ficaram os documentos que ajudaram os militares da Rotam a chegar até o imóvel onde estava armazenada a droga. Havia também um contrato de aluguel, esse veículo ele era alugado, o veículo abandonado. E nesse contrato havia um endereço do cidadão que eu teria alugado. As equipes de Aracruz fizeram contato com as equipes que ainda estavam aqui na Grande Vitória e foi determinado que uma viatura prosseguisse para tentar localizar o endereço que constava na documentação. O pai de Luiz Carlos não foi localizado e o nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. O rapaz foi conduzido ao DPJ da Serra, onde será autuado por tráfico de drogas. Fabiana, que tem uma filha de 4 anos com o pai do jovem, também foi conduzida à delegacia e será autuada pelo mesmo crime. Eu só penso na minha filha, assim, eu nem penso nele, eu quero mais que ele se entregue para mim. Sai fora disso. A única coisa que eu pensei foi em tirar para tentar livrar ele. Olha, pessoal, o som da guerra vem dos tiros e dos bandidos, o silêncio dos inocentes. Moradores estão apavorados no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Por lá, os tiroteios acontecem a qualquer hora do dia em meio a crianças e trabalhadores. Ontem, uma menina de 9 anos foi baleada. O local do ataque é conhecido como Vila do Coelho. Fica em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Aqui, a rua é estreita, mas com grande concentração de residências. E a disputa por pontos de venda intensa e sem tréguas. No meio desta guerra, moradores inocentes, reféns e vítimas do inesperado. Como uma criança de 9 anos ferida por um tiro que não era para ela. Era por volta de 7 horas da noite quando o carro parou bem lá no início da rua com vários homens dentro. 3 deles saíram, um ficou vigiando e 2 começaram a atirar aqui para dentro da rua. Estavam atrás de um alvo, um rapaz que, ao ver a situação, fugiu nesta direção aqui. Foi justamente nesta hora que a menina de 9 anos de idade saía da rua para ir lá para a casa dela e acabou sendo atingida aqui com um tiro na perna. Mesmo ferida, ela saiu correndo, foi para casa e pediu socorro. O sangue vai até o pátio, onde a menina foi socorrida pela própria família, com a ajuda de um pastor. Só vinha atravessando, ela nem percebeu, pai. Eu acho que ela nem está entendendo até agora. Eu só vi ela gritando, gritava de dor. Muita dor mesmo. A morte do afilhado deste senhor, que também não quer ser identificado, é outro inocente nesta guerra, que teria provocado uma rixa ainda maior entre as gangues. De para cá, o menino morreu, aí tá acontecendo essa guerra aí. Tá muito perigoso e a gente sai na rua, esse cara leva tiro na toa, que esses caras tá chegando, atirando a gente à toa, entendeu? Aí, pega a gente inocente, pega a criança, de dia, de noite. A rixa alimenta a violência que não tem hora para acontecer. Moradores contam que o final de semana foi marcado por ataques de tiros de sexta a domingo. No domingo, uma partida de futebol neste campo foi interrompida pelos disparos e o local estava cheio de crianças. Os meninos estavam se armando ali para jogar o futebol. Veio um carro branco, 4 portas, 2 caras de trás, um atirou para o alto e um atirou em direção ao campo. Deram muito tiro, não quis saber se tinha criança, e tinha muita criança no campo, tinha muita gente no campo. Segundo tiroteio, a gente estava sentado lá na outra esquina, carro prata, 4 portas também, outro carro já diferente, parou ali na esquina, abriram as 3 portas e atiraram também para tudo quanto é lado. Não quis saber se tinha criança, tinha um pessoal saindo da igreja, aonde foi a menina atingida. Os moradores estão apavorados. A quantidade de tiros rendeu várias cápsulas recolhidas por eles e também várias marcas nas paredes, postes e portões. Tanto que esta senhora chegou a passar mal. O nosso dia a dia aqui nesse lugar aqui está um terror mesmo que... eu vou até para casa de uma das minhas filhas, porque eu já estou passando mal, minha mão já está ficando dormente, meu coração está assim, tremendo. Aí eu vou sair daqui um pouco, para ver se Deus abençoe que esse troço sai, esse diabo sai daqui e deixa nós em paz, porque a gente sai para ir para a igreja, a gente vem da igreja, sai para pagar uma conta, sai para ir no médico, né? E não está tendo jeito da gente sair, a gente tem que ficar preso dentro de casa. Enquanto eles estão aí à vontade, dando tiro aí sem a gente saber para onde, não dá não. Pelo amor de Deus. Que absurdo, não tem a menor condição de viver assim, né? Vocês viram aí, nós vimos aí, simplesmente os moradores perderam o direito de ir e vir no bairro.
A gente espera uma providência urgente da polícia. Quantos mais terão que morrer? A menina baleada na perna já foi liberada do hospital, mas não pode fazer cirurgia para retirar a bala alojada. No início do mês que vem, ela deve retornar à unidade de saúde para saber se poderá ou não operar. Ela foi levada para a casa de parentes em Nova Almeida, na Serra. Golpista se passava por vendedor de colchões para aplicar golpes em idosos. Fez várias vítimas na região de Praia Grande, em Fundão. Elbert Antônio de Oliveira foi detido ontem à tarde quando saía de uma agência bancária em Aracruz. Ele estava acompanhado da idosa de 77 anos. Em depoimento à polícia, ela disse que o golpista se aproximou há algumas semanas, se passando por vendedor de colchão. O genro da idosa desconfiou da história. Ela me informou que hoje o rapaz que vendeu o colchão ia voltar para buscar mais dinheiro. Aí eu perguntei como é que foi que aconteceu. Ela informou que ele tinha levado ela ao banco e sacado um dinheiro, e que hoje ele levaria ela de novo para tirar novamente outra parte que estava faltando. Então eu desconfiei disso. Como é que ela vai levar? Ele vendeu um colchão parcelado, e como é que ele vai ao banco sacar dinheiro? Elbert teve acesso aos documentos da idosa e fez 2 empréstimos em nome dela. O prejuízo foi grande. A gente desconfia que entre 5 mil a 7 mil, com o de hoje, né? Com o de hoje vai dar uns 7 mil reais. E a idosa não foi a única vítima. Pelo menos outras 5 pessoas da região de Praia Grande foram alvos do golpista. A senhora de 77 anos não imaginava que um simples vendedor de colchão era, na verdade, um bandido. Nem cheguei a ver o colchão e nem nunca peguei no dinheiro. Agora ele vai dormir no colchão de pedra na cadeia. Ainda bem, né? Feito. Imagine só o susto, hein? Você está em casa, ouve um barulho e quando vai ver, tem um técnico da Cezam no quintal mexendo no hidrômetro. E a família nem tinha solicitado o serviço. Só depois descobriu que o funcionário chegou a quebrar o cadeado do portão para entrar na casa. O funcionário terceirizado pela Cezam vai até o portão da casa e chama pelos moradores. Ao perceber que não há ninguém na residência, ele retorna à moto, abre o baú e retira uma ferramenta. Aparentemente impaciente com a situação, ele começa a tentar abrir o cadeado do portão. Olha para os lados e verifica se alguém observa a ação. Em seguida, quebra o cadeado e entra na casa. Minutos depois, as moradoras chegam. Toda a ação foi filmada pelo circuito de segurança da residência, que passou despercebido pelo homem. Louise conta que as irmãs se assustaram quando perceberam que um homem estava no quintal da casa. O funcionário consertava o hidrômetro, só que a família não tinha solicitado o serviço. Ele entra na minha casa como se fosse a casa dele. Só que elas ouviram um barulho estranho na varanda e foram ver. Quando elas olharam, tinha um rapaz da Cezam mexendo no hidrômetro, de costas, e ele simplesmente olhou para elas. Foi o que elas relataram, né? Olhou para elas e continuou os serviços. Porém, esse hidrômetro não foi solicitado nenhuma troca. Em nota, a Cezam disse que repudia esse tipo de atitude. Por isso, o funcionário foi dispensado e todas as medidas cabíveis tomadas para que episódios como esse não aconteçam novamente. Para a família, o caso não termina com essa resposta. Mais do que a obrigação da Cezam mandar um funcionário que invade a casa dos outros embora. Isso é a minha opinião e eu acho que é a opinião de todas as pessoas. Agora, o problema é conosco. Eles têm que resolver o problema conosco. Resolver o problema com o funcionário? Ok, agora é com a gente. A família resolveu procurar uma advogada. Ainda essa semana será iniciado o processo contra a Cezam. Minha irmã mais nova, uma das que chegaram na hora, ela é cardíaca e ela passou muito mal no dia. Minha mãe teve que vir correndo de onde ela estava trabalhando, em Maruípe, né, para estar acudindo a ela. A intenção é pedir uma indenização por danos morais e outra por constrangimento. Além disso, a família quer que o funcionário responda criminalmente pela atitude. A gente vai entrar com um processo criminal e um processo de danos morais e constrangimento. Eles vão ter que responder pelos atos cometidos, porque houve uma invasão domiciliar e ninguém tem direito de invadir domicílio de ninguém. Agora eu falo assim, se a pessoa entra na sua casa quebrando o cadeado e encontra algum objeto de valor, com certeza ele vai levar também, né? Inacreditável um funcionário fazer isso, né, pessoal?
40 vagas de emprego no comércio. São chances para vendedor, fiscal de loja e caixa. Mande o seu currículo para oportunidades.es@grupodadalto.com.br. A polêmica na Igreja Católica de Jardim Camburi, em Vitória. O padre fechou as salas de catequese. Fiéis reclamam das atitudes do religioso. Não haverá catequese nos próximos dias. O aviso na parede pegou o Meire Ellen de surpresa. Pegou, porque também na semana passada não teve catequese e eu não fiquei sabendo de nada. Se eu não tivesse passado por aqui, na quarta-feira eu viria à toa e não teria catequese. Quem também não gostou da notícia foi seu Cláudio, avô de João Vitor, de 9 anos. Segundo ele, o novo padre da paróquia tomou essa decisão sem nem ao menos conversar com a comunidade. Imposição total. Eu acho que igreja não é cargo político, né? Que você troca, muda tudo de uma hora para outra, vem um padre novo e modifica tudo aquilo que está dando certo. O padre José Tosi tem o nome envolvido em outras polêmicas. Segundo fiéis, recentemente ele comprou um carro no valor de R$80 mil. Muitos questionam por que o padre comprou um veículo tão caro e a origem desse dinheiro. As reclamações da comunidade não param por aí. São tantas que o antigo Conselho de Moradores encaminhou um dossiê para a Arquidiocese de Vitória. As mudanças feitas pelo novo padre motivaram uma onda de protestos em Jardim Camburi. As ações, sempre pacíficas, já duram quase uma semana. Fotos registradas pelo jornal A Tribuna mostram os fiéis ajoelhados do lado de fora da Paróquia Sagrada Família. Foi neste domingo durante a missa. Os católicos prometem continuar com o movimento até que algumas reivindicações sejam atendidas. Eu gostaria de saber do bispo o que vai ser feito, porque está uma situação complicada aqui na comunidade da igreja. Através da imprensa, mas mantém diálogo com o padre e fiéis na tentativa de resolver os conflitos. Estudante é agredida pelo namorado na Praia da Costa, em Vila Velha. O rapaz deu chutes, socos e usou até golpes de jiu-jitsu para bater na mulher. O motivo da briga, ela descobriu no Facebook que estava sendo traída. Um relacionamento de 7 meses marcado por medo e ameaças. A gente já brigou, ele já veio para querer vir em cima de mim, já me agrediu, mas não a esse ponto. Aí eu falei que eu não queria mais, aí ele falou que fazia qualquer coisa para eu perdoar ele, pedir perdão. Eu acabava ficando por lá mesmo. No domingo, o último encontro do casal terminou com uma briga que deixou a estudante de 32 anos com o olho roxo e o pé machucado. A estudante conta que entrou no Facebook do lutador e descobriu que estava sendo traída, o que para ela colocou um ponto final na relação. A agressão aconteceu no apartamento do rapaz na Praia da Costa, em Vila Velha. Após descobrir a traição, a estudante resolveu ir embora. No corredor do prédio, encontrou com o namorado. Na tentativa de evitar que a vítima fosse para casa, ele tomou a sacola de roupas e entrou no apartamento. Ela foi atrás. Durante a discussão, acabou sendo agredida. Aí ele não aceitou isso, pegou, me levou para o quarto, me jogou em cima da cama, começou a me estrangular, e eu tentando me defender, já estava com falta de ar, foi que ele parou, deu tempo de eu correr para a varanda, comecei a pedir por socorro, a gritar. Eu já estava no corredor chamando o elevador, ele voltou no elevador, me deu um soco na cara, eu caí, minha visão escureceu assim, só que eu voltei ao normal, e ele começou a me dar chute. Aí eu peguei o telefone, liguei para a polícia. Sexta passada ele bateu no cara na Rua da Lama, no postinho, confusão que não era dele. Então, quer dizer, é uma pessoa que gosta de briga, ele usa a luta para querer bater nos outros. A estudante registrou a ocorrência na delegacia da mulher e solicitou uma medida protetiva contra o agora ex-namorado. Ele foi detido, pagou uma fiança de R$ 1.500 e foi liberado. A liberdade do jovem é sinônimo de medo para a vítima. Que ele tem passagem de ocorrência da ex, de amigos, de pessoas que ele não conhece, que ele continua agredindo, paga a fiança e sai. E fica por isso mesmo? A justiça está onde? Nada justifica tanta violência, né? A gente sempre espera que a justiça seja feita. Esse Tribuna Notícias é um barato. Vejam que acidente inusitado.
Este carro literalmente desceu as escadarias da Praça Heraldo Barbosa Musso, a Praça da Paz, no centro de Aracruz. O motorista Geraldo Fernandes, de 68 anos, parou o veículo na altura da unidade de saúde e saltou do carro. Nesse momento, o Gol desceu de ré. 2 crianças de 5 e 9 anos estavam no veículo e conseguiram, graças a Deus, sair sem ferimentos. Que susto, hein, seu Geraldo Fernandes? A polêmica da greve dos professores do estado. Pela manhã, eles barraram o trânsito algumas vezes em frente à SEDU. Olha, o governo promete cortar o ponto de quem não voltar ao trabalho hoje. Mesmo assim, nem todos retornaram. Estudantes se sentem prejudicados com a falta de aulas, principalmente os alunos que vão fazer a prova do Enem esse ano. É hora de sentar, fazer os cálculos e correr atrás do tempo perdido. O jeito é estudar, né? Convidar um amigo para vir para casa, estudar um pouquinho para a gente não perder o ano, né? A gente não ficar prejudicado na matéria. Tem que fazer isso, né? Porque se não estudar em casa, não tem como depois ter um futuro bom, uma coisa. Temos que arrumar um jeito de fazer isso, né? As escolas de Daniel e Fábio ainda estão com as atividades paralisadas. Se passou mais de um mês de greve. Eu concordo porque é um direito deles, né? Como assim, muitas vezes os alunos têm direito de fazer uma greve, uma manifestação, os professores também têm direito. Mas já começou a prejudicar a gente, né? Já um pouquinho já. Então, aí já começa a apertar pro nosso lado, né? A partir do momento que a gente começa a ficar prejudicado com essa greve, com essa paralisação, quando a gente começa a perder matéria demais, onde o ano não vai ter tempo de nós repormos a matéria, aí fica complicado até para a nossa parte. O governo ameaça cortar o ponto de quem não retornar às aulas. Algumas escolas voltaram, outras não. A SEDU disse que as escolas estão recebendo orientações sobre reposição de aulas que devem acontecer aos sábados e garantiu que o ano letivo vai terminar em dezembro mesmo. É por isso que Fábio e Daniel já estão se preparando. Vou começar a fazer um curso técnico também para ajudar, né? Às vezes estamos sem aula e não tem nada para fazer, um curso técnico sempre ajuda, né? Você vai estar estudando assim e vai dar mais um elemento, né? A gente está estudando mais e mais, por causa que é um ano que a gente revisa nossas matérias, é um ano que a gente tem que pegar todo o conteúdo e absorver para que a gente possa fazer uma matéria boa, uma prova boa no Enem. E é um ano que a gente está sendo prejudicado aí. E ontem à noite, estudantes e professores ocuparam a Secretaria Estadual de Educação. Os dois grupos dizem que não planejaram o protesto e se encontraram no local. Querem uma negociação para o fim da greve. O grito de guerra é de jovens revoltados. Os estudantes invadiram a sede da Secretaria de Educação do Estado, na Praia do Suá, em Vitória, para reivindicar uma resposta do governo. A maioria dos alunos está no 3º ano do ensino médio. O medo é que sejam prejudicados no Enem por causa da greve. Situação horrível. Queremos uma resposta urgente do governador, porque não dá mais. Sabemos que escolas particulares estão na frente e como nós, estudantes de escola pública, vamos brigar por vagas nas universidades federais pelo país. Estamos aqui para apoiar os professores, porque sem os professores não tem educação. Policiais militares foram acionados para garantir a segurança dos estudantes, que decidiram passar a noite no prédio em forma de protesto. Pelo menos 60 pessoas, entre estudantes e professores, conseguiram entrar no prédio da SEDU antes que os portões fossem fechados. Todos reivindicam uma negociação entre o governo do estado e os profissionais para que a greve chegue ao fim. Estamos sendo prejudicados pela falta de aula, então a gente veio aqui ocupar para pressionar o governo para adiantar esse processo, porque a gente não está podendo mais ficar sem aula, a gente está sendo os maiores prejudicados da história. A gente mobilizou só os estudantes, a gente não sabia do ato dos professores, então a gente chegando aqui, a gente encontrou os atos dos professores fazendo um ato e a gente só unificou. Mas nem todo mundo conseguiu entrar no local. Alguns estudantes e professores tiveram que ficar do lado de fora. Eles chegaram um pouco mais tarde e, mesmo impedidos de entrar, passaram a noite em frente a uma das entradas do prédio. Até uma barraca foi montada. Os estudantes reclamam não só do que consideram o descaso com os professores, mas também nas condições de algumas unidades de ensino. A gente está aqui porque várias escolas de Vila Velha, de Vitória, da Serra e Cariacica estão
muito ruins. Tem umas que não tem quadra, outras que os banheiros estão quebrados, umas que não tem ventilador, não tem iluminação. A minha escola não tem ventilação e nem iluminação. É por isso que os professores e os alunos não querem mais ficar dentro da sala de aula, porque eles não têm condição de dar aula nem de estudar. A greve dos professores já dura mais de 30 dias. A categoria reivindica a reposição de perdas salariais e eleições diretas para o cargo de diretor. Os profissionais já fizeram várias manifestações, mas ainda não houve acordo com o governo. Os professores pretendem manter a greve por tempo indeterminado. Professores e alunos já deixaram o prédio da SEDU. O governo disse que a maioria dos professores retomou as atividades. Os que não voltaram vão ter o ponto cortado a partir do primeiro dia que aderiram à greve. O governo disse que está aberto o diálogo com a categoria e dos 11 pontos apresentados, 2 não podem ser discutidos no momento por causa da legislação eleitoral. Os outros foram atendidos ou encaminhados para providências. Carro bate em poste e pega fogo na Avenida Beira-Mar, em Vitória. O motorista, um jovem de 26 anos, precisou ser socorrido. Imagens feitas com o celular mostram o momento exato em que o carro pega fogo. As chamas foram controladas por um bombeiro que passava pelo local. Ele usou o extintor de incêndio do veículo. O fogo começou depois que o carro bateu neste poste. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da noite. O veículo seguia no sentido centro à Praia do Suá. Segundo testemunhas, ao passar por este ponto aqui da Avenida Beira-Mar, na Ilha de Santa Maria, o veículo teria sido fechado por outro carro. Na tentativa de evitar a batida, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu o poste. O motorista do carro, identificado como Renan Miranda de Jesus, de 26 anos, teve ferimentos leves e precisou ser socorrido. Ele reclamava de dores no corpo. Renan foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. A frente do carro em que ele estava ficou toda destruída. Muita gente ficou assustada com o acidente, que aconteceu no horário de pico, em frente a este ponto de ônibus. Os bombeiros foram acionados por causa do risco de explosão, mas não demorou muito para a pista ser liberada. O estado de saúde do motorista é estável. Neto mata o avô e é preso. Raoni da Silva, de 22 anos, entrou na residência e estrangulou o avô. O crime aconteceu em Alegre. Ele queria roubar R$900 que a vítima guardava na fronha do travesseiro para pagar dívida de drogas. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio. Você já conferiu o que é destaque no Jornal A Tribuna? Repartições vão fechar às 13 horas no dia de jogo da seleção. Aqui na foto principal, R$2.000 por uma moedinha. Professores fazem assembleia amanhã, mas já voltam ao trabalho hoje. Decisão da Justiça pode atingir 90 mil empregados terceirizados no estado. Estudante descobre traição no Facebook e ainda leva surra. Não deixe de ler também nesta edição do Jornal A Tribuna. O Wallace detona colegas do Flamengo. A Tribuna recebe prêmio de melhor jornal regional. E ainda, mulher leva 10 bilhões em divórcio. Perfeito é o sonho de muitas mulheres, afinal ele faz toda a diferença na maquiagem, não é mesmo? Eu já ensinei 2 dicas aqui no espelho de como passar delineador, mas eu continuo recebendo dúvidas sobre o assunto. Então a dica de hoje é infalível e não vai ter erro. Você vai precisar de um palito de picolé. Você vai ter que apoiar o palito de picolé bem rente aos cílios. E você vai usar como base. Aí agora é só aplicar o delineador. Isso daqui vai te ajudar a treinar. Agora, para fazer aqui o final, você vai apoiar o palito assim, na diagonal e fazer o gatinho.
tirar o palito, é só você ir pintando assim bem rente, porque pode ser que fique falhado. Que eu não estava apoiando o palitinho, então só pintar. Simples assim, tá pronto. Não estraga a sua maquiagem e vai te dar uma base para te deixar com um traçado mais firme. Eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá! A seguir, confusão, bate-boca e alunos revoltados na UFES. Tribuna Notícias, primeira edição, voltamos rapidinho, agora 12:30. Confusão e muito bate-boca agora há pouco na UFES. Os servidores em greve impediram o acesso à biblioteca. Estudantes se revoltaram e o tumulto começou. A greve dos servidores fechou as portas da biblioteca da UFES. Isso deixou alguns alunos irritados. Se eles têm o direito de greve, eles têm o direito de estudar. Poxa, depois vem reclamar, o Brasil não vai pra frente, desacredita no Brasil. Poxa, a gente quer estudar, e aí? Só tem uma categoria sendo prejudicada, a categoria que é sempre prejudicada, que é a dos alunos. Por isso eu sou contra o movimento. Um movimento grevista que divide opiniões. Totalmente a favor da greve, porque eu acredito que todos os direitos das pessoas devem ter espaço para ser exercido na sociedade. Há o direito de defender o que você acha que é seu direito, mas há o direito de respeitar o direito dos outros. E o direito de greve, ele é constitucional e deve ser respeitado também. Os servidores afirmam que se as negociações não evoluírem, a greve vai continuar. Depende da disponibilidade do governo federal de nos apresentar alguma proposta que satisfaça a pauta da categoria e que possamos encerrar o movimento paredista. Estamos tentando pegar livros da biblioteca para estudar, que é o direito da educação, e não estão deixando a gente pegar livros. Uma boa tarde para você. Boa tarde, boa sorte aos professores e até amanhã. Tchau, pessoal.